eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A América Latina é o novo epicentro mundial da pandemia, em especial o Brasil e o México. A curva de casos e mortes do Brasil é a que mais sobe neste momento. Mesmo assim, os governadores sofrem pressões do presidente e dos empresários para reabrir a economia. Jair Bolsonaro segue os passos de Donald Trump e também ataca a Organização Mundial da Saúde. Vários projetos de vacinas avançam em ritmo inédito, mas a pandemia está longe de terminar. Para analisar este momento crucial que estamos vivendo, convidamos o Dr. Jarbas Barbosa, subdiretor da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e do Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, OMS. Dr. Jarbas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu já faço uma primeira pergunta. A América Latina acaba de passar a marca de 1.500.000 casos confirmados, desses 800 mil no Brasil. O Brasil é 32% da população da região e 53% dos casos, ou seja, 60% a mais de contaminação, se a gente levar em conta a proporção da população. O que a OPAS e a OMS recomenda para a nossa região e, em particular, para o Brasil neste momento? Lorival, nós vivemos na América Latina uma situação muito preocupante, porque a transmissão na América Latina começou depois, né? Nós tivemos primeiro Ásia, depois Europa, Estados Unidos e chegou na América Latina. Os governos dos países na América Latina tomaram medidas inicialmente de quarentena, distanciamento social, tomaram as medidas adequadas. E isso efetivamente retardou, digamos assim, a transmissão, mas pela própria situação da América Latina, nós somos a primeira região do mundo com tanta pobreza e tanta economia informal a ser acometida pela Covid-19. Então, desde o começo, nós chamamos muito a atenção da necessidade de haver uma rede de proteção social, de haver compensação econômica, para que a população mais pobre pudesse aderir efetivamente às medidas de distanciamento social. Nós vemos agora um processo, claro, num país como o Brasil e outros países, a situação é diferente para cada estado, então é preciso olhar com muito cuidado os dados de cada estado, mas em locais onde a transmissão ainda está crescendo, as medidas devem ser tomadas para aumentar a efetividade do distanciamento social e aplanar e reduzir a curva de transmissão. Sem isso, nós podemos ter esse crescimento de casos e o risco, nós sabemos, é de que comecem a se produzir casos graves que vão precisar de leitos de UTI ou de respiradores mecânicos em número maior do que o que está disponível. Então, esse monitoramento tem que ser muito cuidadoso, né? Onde se controlou a transmissão, se pode efetivamente começar com medidas de abertura, né, controlada, bem planejada, mas para isso é preciso ter segurança de que controlou a transmissão. Nesse caso, para voltar às atividades, o que é mais importante? Seria ter turnos diferenciados nos horários de trabalho, uso de máscaras, distância entre as pessoas, enfim, na prática, como organizar essa volta? Então, depois de controlado, ou seja, naquelas áreas, regiões ou estados ou micro-regiões dentro dos estados onde a transmissão foi controlada, e o que é que significa a transmissão controlada? É você não ter casos, ter uma redução de casos por 14 dias de maneira sustentável, mesmo com uma alta capacidade de testagem, ou seja, testando todos os suspeitos, você não encontra novos casos aparecendo. Os casos estão diminuindo de maneira consistente. A partir daí deve-se começar uma abertura planejada, começando por aqueles setores mais importantes para a economia e para a própria população mais pobre, como construção civil, comércio e outros, de maneira cuidadosa, aplicando nesses locais todas as regras de proteção. Um número máximo, por exemplo, de consumidores numa loja, proteção para os empregados, painéis de plástico ou de vidro, separando o empregado do contato direto com os consumidores, a oferta de álcool gel, o distanciamento para a fila do caixa, ou seja, há uma série de medidas, o uso de máscara feitas em casa,
há uma série de medidas que devem ser adotadas para que esse regresso não propicie o crescimento de novo da transmissão. Porque, inevitavelmente, infelizmente, se volta ao normal, digamos assim, de antes da pandemia, com aglomerações dentro de lojas, de mercados, nós vamos ter o crescimento de casos de... Podemos ter, de novo, serviços de saúde chegando a níveis críticos de ocupação de leitos de UTI. Me parece que existem dois pilares nas políticas públicas. Um são os testes, o outro é o rastreamento, né? Rastrear as pessoas que têm os casos confirmados, ver com quem essas pessoas tiveram contato para poder, então, identificar outras pessoas que estejam contaminadas e sem sintomas, ou seja, não saibam que já estão também espalhando a doença. O Brasil tem uma quantidade satisfatória de testes e uma infraestrutura satisfatória de rastreamento? O Brasil fez um esforço importante de aumentar a disponibilidade de testes, né? Sem dúvida nenhuma que a situação do Brasil hoje já possibilita testar todos os casos suspeitos, o que é o recomendado. A própria Organização Pan-Americana da Saúde, nós recebemos a solicitação do Brasil de adquirir 10 milhões de testes de PCR, já compramos e entregamos 5 milhões e estamos em processo de aquisição e entrega de outros 5 milhões. Essa estratégia é muito importante, porque quando você detecta o caso e um caso suspeito, que ele é confirmado, testa os contatos, vai identificando novos casos, colocando em isolamento de maneira adequada, a gente vai cortando o caminho do vírus. Então, depois de controlada essa transmissão comunitária disseminada, essa estratégia de identificar cada caso, monitorar, controlar, testar e colocar em isolamento todos os contatos dele que também testarem positivo, é o caminho que reconhecidamente e comprovadamente consegue cortar o caminho da transmissão e evitar que novas ondas de transmissão muito disseminada aconteçam. O presidente Trump rompeu com a OMS e cortou um financiamento que, segundo ele, era de 450 milhões de dólares por ano. Quanto isso representa do orçamento da OMS e como essa ruptura, não só financeira, mas de relações também abala o trabalho da OMS? É claro que nós lamentamos muito essa decisão, esperamos que os Estados Unidos reflitam sobre a importância de termos um organismo que coordene o esforço global de resposta a uma situação como essa. Se nós não tivéssemos uma organização como a OMS, a gente não tinha compartilhamento de dados como a gente tem hoje, a gente não teria o próprio compartilhamento do mapeamento genético do vírus, para que todo mundo pudesse desenvolver testes de laboratório e outras iniciativas. Nós não teríamos mais de 300 guias técnicas que vão desde como transportar em segurança um paciente na ambulância, até como lidar com populações indígenas e outras populações mais vulneráveis, como os protocolos clínicos de manejo de pacientes em UTI. Ou seja, é muito importante para responder a um inimigo tão potente como esse vírus, o novo coronavírus que produz a Covid-19, nós temos solidariedade e cooperação internacional. Sem isso, o mundo todo fica desprotegido. Sem isso, os próprios Estados Unidos vão sofrer, porque não vão participar desse esforço global de troca de informação, de compartilhamento de dados e de resposta coordenada. É um impacto importante, claro, para a OMS e principalmente para aqueles países mais pobres da África, da Ásia e mesmo aqui da América Latina, que têm seus programas de imunização, de HIV/AIDS, de tuberculose e outros que são financiados com compra de medicamento para doação e outras iniciativas, em grande parte com recursos dos Estados Unidos. Eles correspondem ao orçamento global da OMS de cerca de 15%, com uma cota que todo país que participa contribui todo ano, mas quando a gente olha o que nós chamamos de contribuições voluntárias, que são para esses programas, tuberculose, AIDS, câncer, tabaco, etc., o impacto é muito grande
e vários países pobres vão sofrer muito com a redução da cooperação técnica por conta desses recursos. Ele disse que a China domina a OMS, isso é verdade? Olha, quem domina a OMS são os países que são membros da OMS, né? O secretariado da OMS cumpre exatamente os mandatos que lhes são conferidos pela Assembleia Mundial da Saúde, que se realiza todo ano. Realizou-se agora em maio de maneira virtual, os Estados Unidos participaram, né? E houve inclusive uma resolução unânime, com exceção dos Estados Unidos, que uma resolução importante sobre a Covid-19, tratando de temas como acesso equitativo a vacinas, a utilização das flexibilidades que estão previstas em acordos internacionais para liberação de patentes, para permitir que os países pobres e em desenvolvimento tenham acesso rápido também a medicamentos e a vacinas, ou seja, são essas resoluções que norteiam a maneira como a OMS caminha. É claro que faz parte do protocolo da própria OMS, depois de cada emergência de saúde pública, tem que se revisar com a comissão independente a própria atividade da OMS. Isso foi feito na crise da SARS em 2003 e resultou em modificações aprovadas pelos países no Regulamento Sanitário Internacional. Isso foi feito depois da pandemia de gripe em 2009, a pandemia de H1N1. Isso era feito agora, os países aprovaram isso, mas todos os países consideram que isso tem que ser feito depois que nós passarmos esse momento de guerra. Nós estamos no meio de uma guerra e agora tem que juntar todas as forças para combater o inimigo e salvar vidas. Depois que passar o perigo, é importante avaliar todo mundo, a OMS, a OPAS, cada país, o que é que foi feito de correto, o que é que foi feito de equivocado, o que é que pode ser melhorado, porque isso faz parte do aprendizado para que na próxima emergência de saúde pública, o mundo como um todo e cada país individualmente esteja melhor preparado. O estado de São Paulo entrou na corrida pela vacina junto com o laboratório chinês Sinovac. Os Estados Unidos apoiam 3 projetos, né, da Johnson & Johnson, da Moderna, americanas, e da AstraZeneca, britânica, junto com a Universidade de Oxford. Os Estados Unidos falam em conseguir, em concluir os testes em julho e agosto, e aqui no caso do Brasil, fala-se com a Sinovac de chegar a um resultado final em julho do ano que vem. Como é que o senhor acredita que será essa dinâmica, se esses países que estão participando diretamente terão alguma vantagem, receberão primeiro as doses da vacina, e como será essa distribuição mundial e que papel a OMS terá nisso? Olha, tanto a OMS como a OPAS, né, nós defendemos acesso equitativo. Nós defendemos que ninguém tenha acesso primeiro, porque ninguém sabe qual vacina vai funcionar, né? Nós temos 130 projetos de vacina em andamento, em fases diferentes. Já temos 11 que começaram testes clínicos. Pode ser que as 11 funcionem, pode ser que apenas uma funcione, pode ser que seja outra vacina que funcione. Como é que nós podemos lidar com essa incerteza que nós temos agora de uma maneira a preservar o interesse da saúde pública? É fortalecendo a ideia do acesso equitativo, né? Essa iniciativa foi lançada há um mês atrás. O presidente da França, a primeira-ministra da Alemanha, o presidente da Costa Rica, da África do Sul, vários líderes internacionais estão mobilizando cerca de 8,5 bilhões de dólares para acelerar o desenvolvimento das vacinas. Nós estamos em diálogo, inclusive com os países da região, para, no caso dessa iniciativa excelente do Estado de São Paulo, verificar se também a Fiocruz e outros países, outros produtores, por exemplo, se tem uma vacina desenvolvida em qualquer país do mundo, que essa tecnologia seja transferida imediatamente para os outros países que podem produzir. O que é que nós defendemos é que, se a decisão técnica correta é vacinar todos os maiores de 65 anos, os profissionais de saúde, as pessoas que têm hipertensão, alguma doença crônica, sejam vacinados no mundo inteiro. O que é que nós não podemos ver, porque será eu acho que uma derrota para o sentido ético da saúde pública, é que um país rico vacine todo mundo, inclusive as pessoas que não são mais vulneráveis, enquanto que nos países pobres, os idosos, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde continuarão a morrer por falta da vacina.
Então, nós defendemos que se faça esse esforço global, se apoie todo o desenvolvimento, a vacina que der certo, ela possa ser compartilhada, a sua maneira de produzir, para que nós possamos ter centenas de milhões de doses sendo produzidas no mundo e atendendo numa escala de prioridade dos mais vulneráveis para os menos vulneráveis em qualquer país do mundo. O presidente Jair Bolsonaro também tem criticado a OMS, chega a dizer que pensa em romper com a OMS, seguindo os passos do presidente Trump. E, por outro lado, o Ministério da Saúde chegou a mudar os critérios, a não divulgar o dado acumulado, a tentar divulgar as ocorrências em vez dos registros, acabou recuando diante das reações. E temos um ministro interino. Como estão as relações entre OPAS, OMS e o Brasil neste momento? Me refiro ao fluxo, troca de informações e em relação também à discussão das políticas públicas. Olha, nós seguimos trabalhando com o Ministério da Saúde do Brasil, temos uma excelente relação. O Brasil é um membro muito importante da Organização Pan-Americana da Saúde. Da OMS, o Brasil e a China foram os dois países que propuseram, né, lá em 48, a criação da OMS. Então, eu acredito que o Brasil é um membro muito importante nós temos vários centros colaboradores, né, no Brasil, instituições importantes que participam, e temos uma história de cooperação técnica com o Brasil muito importante. Eu dei um exemplo aqui, né, os 10 milhões de testes que o Ministério da Saúde nos pediu para adquirir por intermédio do Fundo Estratégico, nós já adquirimos e entregamos 5 milhões. Ano passado, naquele surto de sarampo que o Brasil teve, nós fizemos uma aquisição internacional em nome do Brasil de 40 milhões de doses, o que possibilitou o Brasil fazer a campanha de vacinação do sarampo naquele momento. Então, eu acredito que nós temos trabalhado junto com o Ministério da Saúde, vamos continuar, porque essa é a nossa missão, né? Os donos da organização são os países membros e queremos continuar trabalhando de maneira conjunta, apoiando, para que a gente possa vencer essa batalha terrível, né, desse desafio, que é o maior desafio que nós temos na saúde pública em 100 anos. Então, acho que nesse momento é concentrar esforços para salvar vidas, para trabalhar de maneira adequada. O Brasil está fornecendo as informações para a Organização Pan-Americana da Saúde e nós queremos continuar trabalhando juntos, porque eu creio que isso é o que é melhor para a população do Brasil, para a população das Américas e a população do mundo. A retomada das atividades é recomendada depois de quanto tempo de queda na curva de casos, de diminuição de casos e de mortes? Olha, em geral, para a gente ter absoluta segurança, 14 dias é um bom período de tempo, porque como o tempo de incubação do vírus varia, né, de 2 até 14 dias, quando a gente tem 14 dias de redução sustentável do número de casos, a gente vê que é uma tendência mesmo, a velocidade foi reduzida, a transmissão está mais baixa. É importante controlar também um outro indicador, Lorival, que é a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Né? Porque se a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 40%, 50%, 60%, a gente tem segurança de que mesmo que possa ocorrer uma retomada na transmissão, as pessoas não vão morrer por falta de um leito de UTI ou de um respirador mecânico. Então, esses dois indicadores, né, como está o crescimento, a transmissão, a dinâmica de transmissão da doença, por um lado, e por outro lado, como é que está a taxa de ocupação de serviços de saúde importantes e críticos, como leitos de UTI e respiradores mecânicos, são os dois pilares que nós precisamos monitorar durante esse processo de abertura gradual. Esse vai ser o futuro nosso, até que a gente tenha uma vacina. Né? Até lá, as autoridades sanitárias, o Ministério da Saúde, no caso do Brasil, as secretarias estaduais e municipais de saúde vão ter que trabalhar de maneira coordenada, monitorando de perto esses dois conjuntos de indicadores para ir administrando de maneira cuidadosa e segura esse processo de abertura. Houve um ruído na informação a respeito dos assintomáticos e dos pré-sintomáticos, então vamos deixar claro. As pessoas que tiveram o vírus e não tiveram nenhum sintoma, e também as pessoas que estão com o vírus, mas ainda vão ter sintomas, nesses dois
nessas duas situações, elas transmitem o vírus para outras pessoas? Sim, Lorival, elas podem transmitir. A minha colega de Genebra, que já deu dezenas, centenas, talvez, de entrevistas, infelizmente, eu creio que ela utilizou um termo que, para quem é do meio, digamos assim, pode ficar claro, mas quando a gente fala, tem que falar para que todo mundo compreenda, e não só os especialistas em saúde pública ou em medicina. Tem uma diferença entre assintomáticos e pré-sintomáticos. Assintomático é aquela pessoa que se infecta com um vírus qualquer, nesse caso, o vírus que produz a Covid-19, ele é infectado, mas não apresenta nenhum sintoma. E essa pessoa só é descoberta, eventualmente, quando ela faz um teste de anticorpo e se descobre que ela tem anticorpos, ou seja, ela teve um contato com o vírus que nem ela sabia. A percentagem dessas pessoas, no caso da Covid-19, parece ser muito pequeno. É uma percentagem muito pequena. Nós não sabemos ainda qual é o papel dessas pessoas na transmissão completamente. Tem alguns estudos, mas pelo próprio fato de serem assintomáticas, elas não são muito estudadas, a não ser em situações muito especiais. Né? No caso de um navio que a gente testou todo mundo foi testado, etc. Uma outra situação são chamados pré-sintomáticos. Aquelas pessoas que têm o vírus, se contaminam com o vírus, tem um período de incubação do vírus, ou seja, nesse período elas estão sem sintomas. Essas pessoas, durante esse período, podem transmitir. Isso já está bem documentado. Nos 2 dias que antecedem os sintomas, inclusive, elas podem transmitir bastante pela respiração, pela fala. E quando começam os sintomas, claro, ao tossir e espirrar, elas espalham muito mais gotículas minúsculas de secreção respiratória com vírus. Então, elas se tornam, ao se tornar sintomáticas, continuam transmitindo. Então, esses assintomáticos, que vão virar assintomáticos, sim, eles transmitem, isso também está bem comprovado. Então, não há nenhuma dúvida de que quem não está tossindo e espirrando não pode transmitir. Pode sim, e as pessoas têm que levar isso em conta, por isso que todas as medidas, o distanciamento social, o uso de máscara caseira, lavar as mãos, devem ser tomados. Se a pessoa for escolher para só se proteger contra quem está tossindo e espirrando, é óbvio que isso não vai funcionar, não funcionou em nenhum lugar, né? Em que caso a hidroxicloroquina pode ajudar no tratamento do coronavírus? Nós ainda não temos nenhuma evidência de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina tragam algum benefício, né? Há estudos em andamento, há inclusive estudos coordenados pela própria OMS, o Solidarity Trial é um estudo que envolve mais de 90 países do mundo. Tem quatro braços nesse estudo, como a gente fala. Um desses é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Nós esperamos que em poucas semanas a gente tenha um resultado. Mas até agora não existe nenhum estudo que comprove o uso. Claro que cada país que tem suas autoridades regulatórias pode fazer protocolos. O importante é que esses protocolos estejam de acordo com a regulamentação de cada país, que o médico, ao prescrever, porque ninguém pode tomar nenhum medicamento sem prescrição do médico, sem acompanhamento do médico. Medicamentos são seguros, mas eles não são inócuos, né? Todo medicamento tem algum tipo de efeito adverso. Então é muito importante que o médico, quando prescreve, ele avalia, né, se naquela condição deve ser usado o medicamento e conversa isso com o paciente. No caso do uso da cloroquina ou dos outros medicamentos, o Remdesivir, todos os outros que estão ainda em fase experimental, nós recomendamos que sejam feitas pesquisas sobre esses medicamentos para que a gente tenha segurança se eles podem realmente trazer algum benefício, e quando eles são usados fora de protocolos de pesquisa, o médico comunique para o paciente que ainda não há evidências científicas, que ele é um tratamento ainda experimental e tenha o consentimento do paciente. Eu acho que isso é uma maneira ética de respeitar a decisão de prescrição do médico e, ao mesmo tempo, o direito do paciente a ser bem informado na hora que vai tomar um medicamento. Eu torço muito, mas muito mesmo, para que a gente tenha amanhã algum estudo que diga que qualquer um dos medicamentos que está sendo testado tem comprovada a sua atuação. Infelizmente, até hoje não existem ainda esses estudos. Por conta disso, nós não podemos fazer uma recomendação.
Dr. Jarbas Barbosa, vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, também vice-diretor aqui da OMS para a nossa região. Muito obrigado pela sua participação importante aqui no CNN Mundo. A gente vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar em www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.